Podemos avançar? Estamos no ar? Renovados votos de uma ótima tarde, bem-vindos a este debate online. A estas alturas já temos indicação de que tudo está posto para que o debate aconteça dentro de sensivelmente uma hora de tempo. O amigo telespectador pode nos acompanhar através da nossa página do Facebook do Conselho Municipal de Quelimane, como também através do canal radiofónico Shuabo FM em 103.0. Este debate vai debruçar-se em torno dos desafios da inovação científica em tempos da pandemia e, para o efeito, temos dois painelistas e um convidado principal. Portanto, refiro-me aos académicos Hélder Arlindo Macha Ieia e Benito Beni Majestade, com quem iremos conversar neste momento. Mas antes, deixa saudar aos convidados e agradecer muito. Boa tarde. Portanto, só para começar, vamos aqui lançar a bola para o professor Dr. Manuel de Araújo, que é o nosso convidado da casa e que é o presidente do Conselho Municipal da cidade de Quelimane. São 78 anos desde que Quelimane ascendeu à categoria de cidade. E para falarmos em torno destes desafios da inovação científica em tempos da pandemia, vamos perceber como é que o Conselho Municipal de Quelimane está a saber se desdobrar vivendo com esta situação. Muito boa tarde, Presidente. Boa tarde, Quincardete Paulo, boa tarde, munícipes de Quelimane, mas também boa tarde a todos aqueles que nos estão a escutar ou a ver nas várias plataformas. Muito obrigado. Vou passar também o microfone para os painelistas. Portanto, o académico Hélder Arlindo Macha Ieia, também para poder fazer o mesmo jeito, o gesto de saudação aos nossos telespectadores, que são ouvintes que nos acompanham neste momento. Boa tarde. Boa tarde aos colegas aqui, painelistas, aos munícipes de Quelimane. E agradecer essa oportunidade aqui de vir trocar impressões, né, sobre o processo de ensino-aprendizagem, né, no âmbito desse novo normal que é a pandemia da Covid. Muito obrigado. O mesmo poderemos fazer com o Sr. Benito Beni Majestade. Muito boa tarde, bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde a todos, colegas aqui panelistas, a todos os munícipes da cidade de Quelimane que estiveram numa festa incomum, não é? Por conta da pandemia do coronavírus, e pronto, estamos aqui mais para conversar acerca disto que estamos a viver e vamos a isso, vamos trocar experiências. Exatamente, muito obrigado. Só para fazer menção que quem quiser nos acompanhar mais uma vez pode já aceder à página do Facebook do Conselho Municipal da cidade de Quelimane. Pode também acompanhar-nos através das ondas da Rádio Shuabo FM em 103.0. Só para começar este pontapé de lance, Sr. Presidente, em torno deste tema desafios da inovação científica em tempos da pandemia, como é que o Conselho Municipal tem sabido se desdobrar? Bem, portanto, nós como Conselho temos estado, aliás, esse é o nosso papel, criarmos o ambiente, incentivarmos as várias instituições que se dedicam à área da investigação para que, de facto, possam ser aquela bússola que nós gostaríamos que fosse. Nós somos que nem um barco no alto mar e qualquer barco precisa de um piloto, mas também é imperioso que esse piloto tenha instrumentos de navegação. E um dos instrumentos de navegação bastante importantes é a bússola. E nós vemos que, ou gostaríamos que as nossas universidades fossem então essa bússola que nos iria orientar sobre o caminho a seguir, sobre as estratégias a seguir e também sobre, enfim, a carga que nós devemos levar para que não afundemos. Quelimane ainda não é uma cidade universitária, tem universidades,
Porque eu acho que há uma diferença entre ter universidades e ser uma cidade universitária, e eu digo isso de propósito para provocar e, quiçá, incentivar as próprias universidades a desempenharem o seu papel. Até aqui, o que nós notamos, não estou a dizer que eles não estejam a fazer investigação, mas pelo menos não a divulgam como nós gostaríamos que assim fosse. O que nós temos notado e verificado no dia a dia é que as várias universidades que estão cá na cidade de Quelimane, incluindo a Unizambeze, que está na cidade de Mucuba, têm feito aquilo que é a sua tarefa primária, que é educar, formar. Portanto, e de tempos em tempos graduam os seus estudantes. Mas notamos que há muito ainda por fazer, e é aqui onde nós queríamos dar um pouco da nossa experiência, um pouco da nossa colaboração, e também incentivarmos a estas instituições, no sentido de também abraçarem as duas outras missões fundamentais de qualquer universidade que se respeite, que é a área da investigação e a área da extensão. Portanto, investigação, as universidades, é verdade, alguma é feita, não é? Porque os estudantes, quando terminam o seu primeiro ciclo letivo, portanto, escrevem as suas monografias, mas muitas das vezes essas monografias não são publicadas e acabam, digamos, morrendo, entre aspas, nas prateleiras das próprias universidades. Portanto, não há uma disseminação dessa informação, não há publicação e não há plataformas de discussão, por exemplo. Uma das formas, eu acho que poderia ser, por exemplo, a abertura das universidades para que, por exemplo, nos dias das defesas de tese, que essas defesas fossem não só públicas, como também fossem transmitidas através das várias plataformas, através das rádios, através da internet, assim como nós estamos a fazer hoje. Portanto, essa seria uma forma de divulgação, de criar o apetite da comunidade e da sociedade para o consumo, não só dos conteúdos dessas teses, dessas dissertações, como também, portanto, fazer conhecer os temas. E também eu acho que seria uma das estratégias para que a comunidade, para que os empresários pensassem em empregar parte desses graduados. Portanto, mas o que acontece é que as universidades parecem muito, tem-se dito, né, as torres de marfim, onde produzem o seu saber, mas esse saber não circula na sociedade. Portanto, eu acho que há aqui espaço para que as universidades se abram, divulguem aquilo que produzem, para que os possíveis consumidores tenham conhecimento daquilo que é produzido. A terceira área, como eu dizia, para além tanto da investigação, é a extensão. A extensão é as universidades participarem no dia a dia, em parcerias com as instituições, e nós temos dito, e por acaso, da parte das reitorias, há uma abertura. Portanto, já tive várias conversas com o reitor da Unilicungo, com os colegas da Unizambeze, temos trabalhado, portanto, ainda o reitor e a vice-reitora da Unizambeze estão cá, portanto, na cidade de Quelimane hoje, estarão nesta semana entre Quelimane e Mucuba. Portanto, tivemos a oportunidade de trocar algumas impressões sobre estas questões. A semana passada também troquei algumas impressões com o professor Dr. Aleixo, que é o reitor da Unilicungo. Temos trocado impressões com os colegas da Politécnica e também da Universidade Eduardo Mondlane, portanto, daqui da Escola de Ciências Marinhas e costeiras. Portanto, tem havido um engajamento, mas isso ainda não se reflete muito no nosso dia a dia. Com a UEM, trabalhamos muito no processo da implementação de um projeto que nós tínhamos com a USAID, portanto, a questão da proteção da zona costeira da cidade de Quelimane, no plantio do mangal, na formação de vários grupos ambientais, quer nas escolas, quer nos bairros. Também agora com a Unilicungo estamos a ver se estruturamos um projeto
que é para podermos trabalhar na proteção da erosão na zona do Morrope. Portanto, nós estamos abertos e temos pedido e incentivado, por exemplo, a Universidade Católica de Moçambique tem vários cursos, um dos quais é de Direito. A Unilicungo também tem um curso de Direito, a Politécnica, e nós temos aqui um centro, uma casa de direitos que não tem estado aos níveis que nós gostaríamos quando criamos, ao nível das nossas expectativas. Portanto, e nós já abordamos a estas instituições para que colaboremos. A Casa de Direitos tem instalações, está aberta, precisa desses estudantes que recebem a parte teórica nas universidades, mas podem vir, por exemplo, o município tem muitos casos de conflito de terras, portanto, há um espaço quase que infinito de colaboração e nós estamos abertos, estamos aqui a colocar mais uma vez este desafio para que aproveitemos este desafio que nos é colocado da pandemia, por exemplo, para lançar certos estudos. Os estudantes, por exemplo, estavam em casa, não é? Por causa da pandemia. E a pergunta que eu coloco e coloquei a alguns dos dirigentes dessas universidades era: por que nós não lançamos, por exemplo, um projeto de pesquisa para nós entendermos por que há resistência ao uso das máscaras? Ou, por exemplo, o Instituto Nacional da Saúde lançou há uma semana atrás, portanto, um inquérito. Portanto, era importante que as universidades estivessem envolvidas para nos ajudarem a interpretar esses dados, o comportamento. A cidade de Quelimane, fruto desse inquérito, que já está a terminar, uma das conclusões a que chegou é de que, diferentemente daquilo que aconteceu em Nampula e em Pemba, mas também na cidade de Maputo, os mercados municipais da cidade de Quelimane não são focos de propagação do Covid-19. Portanto, não basta nós termos esse dado. Nós gostaríamos de ter a comparticipação das várias universidades para nos ajudarem a entender por que é que os mercados de Quelimane comportaram-se de forma diferente aos outros mercados. Portanto, isso havia de nos ajudar a tecer algumas... Portanto, a envolvermos mais e melhor neste processo do combate ao vírus. Mas também dizia... E uma das críticas, só para terminar, que eu queria fazer é do que ouvi tanto da UP, acho que é UP Maputo, penso que foi do Estaque na Beira e da UCM, me pareceu que, coincidentemente, todas elas acabaram inovando na área da fabricação de gel a partir de álcool. Portanto, a minha questão é: por que nós vamos todos investigar a mesma coisa? Não seria melhor pegar aquilo que uma delas, ou a primeira, chegou à conclusão e nós fazermos uma disseminação, partilharmos isso e colocarmos os recursos que existem nas outras a investigar outras áreas que precisam de investigação, ao invés de estarmos todos numa só área? Portanto, no caso, em Apreço, todas elas acabaram fazendo uma inovação no sentido de transformar o álcool em gel. Mas eu penso que podíamos avançar noutras áreas. Portanto, eu acho que há uma grande área de colaboração entre universidades, mas também entre as universidades com outros atores sociais e, no caso, em Apreço, os próprios municípios. Talvez o que está a faltar é mesmo esta extensão. Por outro lado, esta colaboração entre as universidades, por aquilo que estava a explicar, há fraca comunicação daquilo que dá para perceber, para que haja esta inovação em diferentes áreas do saber. E temos a indicação de que temos a nossa linha Zoom, o professor Dr. Lino Samuel, portanto, da Universidade Católica de Moçambique, que já está em linha para participar neste nosso debate, desafios da inovação científica em tempos da pandemia. Depois voltaremos aqui para ouvir os nossos painelistas, o seu exemplo. Muito boa tarde. Temos o sinal do professor Dr. Lino Samuel. Algum sinal? Por enquanto ainda não. Enquanto isso não acontece, vou ouvir aqui
a experiência do Dr. Helder Arlindo Machaie, que vem representando a Escola Superior de Ciências Marinhas e Costeiras da UEM. Como é que a universidade recebeu, sobretudo, esta situação da pandemia e os desafios impostos, não só primeiro da inovação, não é? Mas em termos de organização institucional para fazer face a este desafio? Muito obrigado. Primeiro, eu quero agradecer a intervenção, né, do senhor presidente, que foi bem contundente. De facto, a universidade recebeu essa notícia de surpresa, né, como as outras universidades também. É uma situação bem desafiadora, principalmente para a realidade, né, moçambicana, estudantes moçambicanos. Estou a falar em termos de capacidades, né, de aquisição que nós temos nos estudantes. Mas pronto, estamos caminhando, não é, aprendendo a cada dia que passa. O primeiro decreto, de facto, de estado de emergência foi em março. Ficamos um tempo, menos de um mês, e recebemos instruções de devemos continuar com as aulas, neste caso serão aulas online. E fomos andando. Os desafios são enormes, né? Um dos desafios, de facto, tem a ver com a questão de que os estudantes saíram da cidade de Quelimane, alguns foram para a zona de origem, são zonas recônditas, onde, para alguns casos, não é, o próprio sinal, não é, de rede móvel não chega lá. Essa foi uma situação desafiadora. Esse é o primeiro desafio, de facto, que numa turma, por exemplo, de 23 estudantes inscritos numa aula online, às vezes você só consegue ter, não é, 15 a 20 estudantes, né, ou 10, 15 estudantes. A outra coisa é a questão da nossa internet em Moçambique, né? Temos que dizer que para a realidade mundial, né, não, porque diríamos que a nossa internet é muito cara. Eu já tive casos, estou a falar do meu caso particular, de uma aula, para dar uma aula de 2 horas, por exemplo, os estudantes não conseguiram acompanhar as 2 horas porque acabaram megas, como se diz por aí. Então, esse é o desafio, não é? E a própria interação, temos estudantes do ensino IAD, na verdade, que são instruídos para aprender à distância, mas alguns, os nossos, na verdade, que não estavam preparados para aprender. Os próprios docentes também aprenderam, tiveram pouco tempo de para se adaptar. Então, é desafiador, mas tenho que dizer que vamos aprendendo a cada dia que passa, e diria eu que estamos nesses últimos dias temos estado a saber lidar com a situação. Faremos dentro de instantes, temos indicação de que as condições já estão criadas para irmos ao encontro do professor Dr. Lino Samuel, que fala em nome da Universidade Católica de Moçambique. Muito boa tarde, professor doutor. Boa tarde. Muito bem, já está a participar neste nosso tema, desafios da inovação científica em tempos da pandemia. Dê-nos a experiência da UCM, como tem sido viver e conviver numa outra abordagem diferente daquilo que já estávamos familiarizados. Consegue nos ouvir? São mesmo estes problemas da... Muito obrigado. Primeiro quero agradecer. Tô. Sim, conseguimos lhe ouvir. Problemas sérios na comunicação, enquanto ainda vamos tentando insistir daqui a pouco, e voltamos aqui para os nossos painelistas. Desta vez vamos ouvir o académico Benito Beni Majestade. Qual a experiência, depois de se aprimorar que as metodologias tinham de ser diversificadas, como é que está a se pensar em mudar a coisa? Ok, muito obrigado. Eu devo dizer aqui que a nível da UEM, não é? Nós já vimos fazendo um trabalho que de alguma forma veio a valer muito nestes tempos da pandemia do coronavírus. A UEM já estava a facilitar cursos
de TICs no ensino e aprendizagem, não é? E de alguma forma, a partir dali, isso já vem sendo feito há anos atrás. Então, a partir dali, nós somos obrigados a trabalhar neste conjunto de ideias, e de alguma forma a gente já vinha tentando puxar incentivar os estudantes e assim todos nós, como dizia, nós já vínhamos assim a incentivar não só os docentes, mas os estudantes também a participarmos na coisa do TICs no ensino e aprendizagem. E a partir dali, quando entramos fomos afetados, o mundo todo, né, pela pandemia do coronavírus, nós, no seio da UEM, claro, depois da interrupção das aulas, decidiu se pautar por aquilo que é o ensino à distância. E nisto houve uma ligeira facilidade em termos daquilo que seriam os meios de como interagir com os estudantes. Agora, os desafios estão lá, de facto os desafios estão lá. Nós já vínhamos tendo, de alguma forma, essa interação à distância, mas era uma coisa auxiliar. Agora estamos numa fase em que temos isto como o principal, e nós sabemos muito bem quais são os desafios que advêm desta interação. E de facto é um trabalho grande, não é? E a gente tem dado todo, como costuma-se dizer, todo o gás no sentido de passar por isso. As dificuldades são enormes. Fazer gestão de um pessoal que está em casa, não é? É complicado. As formas de como nós vamos avaliar esses estudantes, é tudo isto um trabalho ainda por se pensar como nós avaliamos um estudante que está em casa, não é? Mas enfim, é um trabalho grande que está sendo feito por forma a passarmos todos e termos sucessos no trabalho que estamos já a fazer. Portanto, a Escola Superior de Ciências Marinhas e Costeiras, como é que olha por esta pandemia, analisando e avaliando a investigação científica, a inovação? Para que passos? O que é que se pode esperar da Universidade, portanto, Eduardo Mondlane, Escola Superior de Ciências Marinhas e Costeiras? Inovação científica e investigação, não é? De alguma forma, a interação já vem acontecendo. Isto não muda muito porque de alguma forma nós também já tínhamos essa interação no âmbito da investigação científica, não é? De forma distante, não é? Nós trabalhamos muitas das vezes com parceiros e nisto há sempre programas de estágio que as pessoas fazem sem descuidar daquilo que é a interação, o docente, que é o supervisor, e o supervisando, que muitas das vezes, independentemente da gente estar distante, sempre procuramos manter esta interação para o sucesso da nossa investigação, e de alguma forma isso sempre tem surtido efeito. Mas claro, mais uma vez eu digo, estamos numa nova realidade diferente da anterior, os desafios são enormes e há que trabalhar. Bom, Sr. Presidente do Conselho Municipal, depois daquela explanação que deixou ficar, transpareceu que ainda as universidades não estão, digamos, alinhadas para esta nova dinâmica da vida. Como Conselho Municipal e como também docente e académico, como é que pensa que as universidades podem fazer face a esta problemática? Não, de facto, pelas contribuições dos colegas que tivemos aqui, penso que eles continuam a concentrar-se mais na parte letiva, não é? Portanto, abordaram aqui a questão dos estudantes que foram para as zonas, que não têm megas, que não têm... Ok, esse é um mar de dificuldades, mas a questão é, dentro, ou uma vez que enfrentamos essas dificuldades, como é que nós podemos inovar para que, de facto, possamos continuar a ser aquelas bússolas que nós queremos para a sociedade? Porque muitas das vezes o que nós notamos é que
as universidades parecem estar estáticas, parecem estar paradas nesse processo. Como foi aqui muito bem dito, tirando a questão do gel, da produção do gel, nós não sabemos mais nenhum outro passo que foi dado. E eu tentei aqui dar de que, bom, eu compreendo que uma parte considerável dos estudantes tenha voltado para a sua zona de origem. Mas, queiramos ou não, eu penso que há um grupo que está cá na cidade. Portanto, como é que nós utilizamos esses estudantes durante esses 4 meses em que estivemos em quarentena, em que as aulas estiveram interrompidas? E a minha hipótese que coloco aqui era de que não tivemos a rapidez de usarmos esta parte de estudantes residual que estaria cá, não, uma vez que a parte letiva estava interrompida, para a parte da investigação. Era isso. E o exemplo que eu dei era, por exemplo, nós podíamos ter colocado alguns estudantes para verem, pelo menos para os das áreas sociais, qual foi o comportamento dos taxistas de bicicleta na cidade de Quelimane em relação à imposição, primeiro, das máscaras e, segundo, se nós nos recordarmos, no primeiro decreto havia sido proibido a utilização das bicicletas como táxi. Houve uma reação dos taxistas, houve uma reação do Conselho Municipal e da sociedade, e em face a esta reação e a esses lobbies que foram feitos, o governo recuou. Portanto, o governo permitiu que os taxistas continuassem com a sua atividade. Eu acho que está aí uma área de pesquisa, uma área de investigação, onde nós poderíamos, portanto, quando falamos de inovação, como é que as universidades, elas próprias, respondem e aproveitam estes desafios que nós temos para poderem trazer novas soluções. Por exemplo, este estúdio é uma inovação. Então, mas as universidades não estiveram envolvidas nesta inovação. Quer dizer, poderiam ter estado. A Politécnica, por exemplo, tem alguns cursos de engenharia. Portanto, a questão que coloco é que, muitas vezes, quando a sociedade enfrenta desafios, a universidade não está lá. Portanto, era nesse sentido. Portanto, eu penso que poderia ter havido uma parceria entre, por exemplo, os docentes, os estudantes do curso de engenharia da Politécnica, a encontrar algumas respostas, algumas inovações na forma não só de lecionar, mas na forma dos músicos. Porque os músicos e os empresários, quando se viram forçados pela Covid-19 a estar em casa, eles podiam ter cruzado os braços, mas eles não cruzaram. Este estúdio é uma resposta concreta, é uma inovação dos músicos, dos empresários e de alguns técnicos que disseram, olha, temos ali um armazém abandonado. O que nós podemos fazer? Criaram este estúdio com meios locais e nós estamos aqui hoje e eu penso que isto vai mudar a forma de nós comunicarmos. Nós como município, por exemplo, mas também a própria sociedade. Ontem nós demos neste estúdio um espetáculo musical em que tivemos mais de 20, 25 músicos e transmitiram para o mundo todo. E tivemos uma interação com municípios de Quelimane, mas também com pessoas que estão na diáspora quilimanense ou na diáspora zambiziana, do Brasil, de Portugal, dos Estados Unidos, do Japão. Tivemos essa interação. Portanto, eu penso que é uma inovação que, mesmo que o Covid passe, eu penso que não devemos descartá-la, porque é uma nova forma dos artistas poderem estar, poderem comunicar e de podermos vender a nossa cultura. Por exemplo, também houve uma inovação aqui que é o conceito Música, né? Que é uma plataforma digital onde as pessoas podem comprar músicas, mas também podem contribuir para apoiar os músicos. Portanto, era nesse sentido que nós queríamos caminhar juntos, mas nós queríamos que as universidades fossem essa bússola, estivessem na linha da frente desse processo de inovação e de encontro de respostas aos vários desafios que nós temos. Por exemplo, nós temos a nossa marginal está a sofrer alguma erosão, não é? Por causa das chuvas e também por causa da sua própria idade. Gostaríamos, e é um convite que estamos a fazer, não é? Nós temos na zona do Morrope, como disse aqui, temos o desafio da erosão. Temos mais de 5 pontes
que desabaram e outras estão em vias de desabar por causa da problemática da erosão. Se calhar a escola pode nos ajudar. Por quê? Climane sofre de dois efeitos de cheias, né? Dois tipos de cheias. Uma que são as cheias que resultam das chuvas, mas também temos a invasão, a intrusão salina por causa das marés. Se calhar um estudo sobre o comportamento das marés vindo da Escola de Ciências Marinhas, não é? E as nossas pontes caem por causa desse efeito em que as marés, portanto, quando a água sobe na maré alta, leva uma parte do solo que protegia as pontes. Mas também quando a maré baixa, faz o sentido contrário. Então, durante o dia, nós temos este movimento das águas que sobe, aumenta e desce, carcomendo as bases das pontes. Se calhar uma parceria com esta escola, eles nos dispensassem alguns docentes ou alguns discentes, no sentido de fazer uma investigação para nós compreendermos como é que... Eu sei que esta escola fez um estudo sobre... Porque nós pensávamos, como Quilimane não tem uma estação de tratamento de águas residuais, Etara, nós pensávamos que o nosso Rio dos Bons Sinais estivesse muito poluído, porque todos os dejetos são lançados sem nenhum tratamento para o rio. Mas um dos estudos que a escola fez surpreendeu-nos, porque, afinal de contas, os níveis de poluição não são tão altos assim. E uma das respostas, uma das hipóteses de resposta foi que é por causa do mangal que nós temos aqui. Portanto, há um processo ali que envolve nitrogênio, etc. E o mangal purifica as águas deste rio. Portanto, o espectro de cooperação, eu acho que é infinito. Mas precisamos de dar o kick-off. Nós precisamos de tirar as nossas universidades da Torre de Marfim, onde se encontram, para a realidade e que passe a ser, então, essa bússola orientadora da sociedade. Como Nós disse, voltamos, é um desafio que eu estou a lançar aqui e é uma provocação que estou a fazer às nossas... Por exemplo, nós temos aqui em Quilimane... Nós voltamos dentro de instante só para poder segurar o fio, manter o fio de pensamento. Vamos, neste preciso momento, convidar aqui o músico Robertice, poeta e membro da Associação dos Escritores da Zambésia, e voltaremos a este dedo de conversa que está a ficar muito interessante. Já sabe que nos pode acompanhar através da nossa página Facebook, Conselho Municipal de Quilimane, e também através da Rádio Chuapo FM em 103.0. Neste momento vamos reservar o palco para este nosso músico Robertice. Temos também, querendo participar, já sabe, é só ir ao Zoom e aceder, tem lá toda a informação da senha e da ID. Muito boa tarde, tudo após. Boa tarde, ilustres, Vossas Excelências e o pessoal. O palco é vosso todo. Obrigado. Assim que o dia amanheceu lá no mar alto da paixão, dava pra ver o tempo ruir. Cadê você? Que solidão! Ninguém sabe o que eu sofri. Amar em um deserto e seus temores. Vida que vai na cela dessas dores. Não sabe voltar. Me dá teu calor. Vem me fazer feliz porque eu te amo. Você deságua em mim, eu oceano. Esqueço que amar é quase uma
aí sentada, com um olhar alegrado pelo serpentear das lágrimas emocionadas que banhavam a sua face. Observavas com as minhas sonâmbulas mãos, cobertas pelos sonolentos dedos, numa fusão empianada de notas musicais. Dó, Ré, e me fala só se deu conta desses sonhos suavemente melódicos. E a tua mente era enfeitada pelas perfeitas anaforadas melódicas trazidas pelas cordas vocais do piano. E no esvanecer dos convencidos dedos meus, esmorecia-se o teu sistema nervoso, tornando móveis os teus membros inferiores que calmamente dirigiam-se em minha direção. E eu ali, observando a sua valentia, denotada em cada passo que dava e nas espinhas do desejo de ter-me em seus braços. E os sedimentos estavam espalhados em forma de migalha no soalho da nossa sala, sequestrado pelo deslizar do lençol que cobria as partes poderosas do teu corpo. E enfim, chegaste. Não. Neguei-te acariciar este corpo cheio de calos com essas macias mãos. E calmamente levantei-me da minha humilde sentada. E vontade de saquear esse lençol que diante das partes poderosas do teu corpo era feito de refém, não me faltaram. E então, bebi a coragem, levei-te a meu colo e juntos fomos em um lugar em algures desconhecido. Obrigado. Espetacular, muito obrigado. Nós vamos aqui ganhar o tempo. Tempo é dinheiro. Deixa ler aqui uma contribuição do Timóteo Papel a partir da plataforma Zoom. Ele escreve que a investigação científica exige condições de financiamento. Infelizmente, neste país, investe-se mais em ajudas de custo que em pesquisas, e universidades que não investem em pesquisas estão condenadas ao fracasso. Muitas universidades neste país não têm centros de pesquisas nem revistas científicas. Os docentes que lá ensinam não pesquisam. Portanto, somos, como nação, reprodutores de ideias dos que os outros já fizeram e disseram. Fim da citação. Portanto, também para si, estimado telespectador ou ouvinte que queira participar, é só aceder a esta plataforma Zoom e já estará aqui conosco neste nosso espaço. Os representantes desta Escola Superior de Ciências Marinhas e Costeiras ficaram, digamos, comovidos com aquilo que foi o chorar do Presidente do Conselho Municipal a fazer este convite e a insistir que investiguem mais. Portanto, o senhor Dr. Helder Arlindo Machaieye tem algo a comentar. Parece que estava aqui a emoção a tomar conta de si. O microfone é todo seu, por favor. Obrigado. Agradecer a insistência do senhor presidente aqui. Deixa-me comentar que, na verdade, a pergunta que foi feita pelo colega aqui tem a ver com a questão pedagógica. Importa, de facto, dizer que nós somos a UEM, somos uma unidade orgânica, né, da Universidade de Mondlane. De facto, sem querer, não é, nos isentar da responsabilidade de contribuir no âmbito da Covid-19, né? Mas a questão de produção de gelo, por exemplo, a questão de estudos sociais, de facto, não nos compete muito. Temos a Faculdade de Letras e Ciências Sociais e o curso de Química em Maputo. Em relação à questão de parcerias com o município, não temos aqui o engenheiro Brito, né? Mas deixa-me dizer que o município de Quelimane, os processos de facto costeiros da cidade de Quelimane, tem sido o nosso maior foco. Importa realçar de facto que, se calhar, o município de Quelimane é o nosso maior parceiro ao nível da cidade. O que eu acho que está a falhar é a questão de partilha, de facto, a questão de divulgação da informação, né? Está-se a falar de Morop, o senhor presidente está a falar da questão de Morop. Eu tenho conhecimento de facto, a Escola Superior de Ciências Marinhas Costeiras,
de facto, vai fazer parte dessa parceria município de Quilimane, né, e a Unilucum para o estudo da questão da erosão na zona de Morobe. Temos vários outros estudos. Temos a outra ponte lá, Vagalano, temos estudos dos estudantes de oceanografia que fizeram monografias sobre a erosão, taxa de erosão, as possíveis causas da erosão. Temos a questão do Mangala na cidade de Quilimane, né? Tem sido a questão da influência das marés sobre o reflorestamento do Mangala, né? Tem sido de facto nosso objeto de estudo, né? Em parceria com o município, e concordo de facto deve aqui haver alguma falha, precisamos de otimizar mais a questão da comunicação. Por como se diz, de facto, se faz um estudo desses, de facto nós temos que saber quem devia se beneficiar desse estudo. Essa pessoa tem que ser, essa instituição, neste caso, tem que ser envolvida. Porque este estudo, de facto, é na busca de soluções. E olhando para a questão dos desafios, né, na inovação científica, eu costumo, não é, dizer que, de facto, para a parte acadêmica como tal, temos, de facto, efeitos negativos da Covid, mas também acho que veio despertar muita coisa boa. A questão de interação, a questão de partilha, de facto, de resultados de pesquisas científicas que trouxe muita coisa. Um exemplo disso é que nós temos um curso na SCMAC, curso de aquacultura, né? Um curso, de facto, em que os especialistas da área são poucos. Não é? E nós geralmente temos tido uma ginástica muito grande para ter um avaliador nessa área. Mas com essa Covid que pensamos, não é? Inovamos, no caso, começamos com as defesas online. Foi possível contactar, não é, revisores, avaliadores da Europa, não é, para servirem de facto de examinadores. E na verdade, como é só questão de você mandar um link, não é, os especialistas estão interessados, não precisam se deslocar até onde a defesa está a decorrer. Eles conseguem fazer as questões, conseguem apreciar, não, a apresentação de onde estiveram. Portanto, sim. Tivemos, a SCMEC, de facto, participou nesses últimos 2 meses, fez parte de 2 simpósios, de facto, são nacionais, mas eu diria que, se calhar, ocorrer em Maputo. Eu acredito que, no passado, nós já veremos de alegar questões financeiras para nos deslocarmos até Maputo e partilharmos as nossas experiências, os resultados das nossas pesquisas, mas foi possível fazermos isso à distância. Então, é verdade que temos impactos, não é, negativos da Covid sobre a economia, mas eu não vejo muita coisa sobre. Eu acho que a Covid traz alguma coisa, alguma oportunidade da gente inovar nessa coisa de partilha, formação. Tem muitos cursos online agora, tem muitos debates. Estamos a falar desse debate, ainda ter possível. Vamos assumir que é um debate produtivo, de facto. Há quem pode aceder da Europa, há quem pode aceder de Maputo. Então, temos cursos, há cursos de fato que a gente concorre para se formar na Europa, a gente não consegue por questões financeiras, mas agora os europeus conseguem nos dar cursos online. A gente consegue chamar há 2 semanas ou há 3 semanas, tivemos uma formação, uma disciplina nossa, que é sedimentologia, neste caso. Tivemos, a disciplina foi dada, o curso foi dado por um professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, à distância, fez um curso bem planejado e correu tudo bem. Então, eu, para resumir, diria que o que falta, de facto, na área que nos compete, que é a questão dos processos e problemas costeiros ao nível da cidade de Quilimane, eu acho que nós temos, de facto, contribuído de alguma forma, temos parcerias com o município, mas o que está a falar, por enquanto, é a questão da comunicação. Mas, se calhar, esteja aqui a oportunidade, de facto, de não precisar de chamar o presidente do município para a escola, para a nossa instituição. Nós vamos mandar um link para ele assistir e apreciar as nossas defesas lá. Ora bem, muito obrigado por este seu parecer. Tenho indicação de que voltamos ao nosso convidado que se encontra lá no exterior, o professor Dr. Lino Samuel. Muito boa tarde mais uma vez. Professor, boa tarde. Boa tarde. Exato, eu penso que esta vez a comunicação está melhor. Está melhor, ok, obrigado. Exato. Bom, é um dos desafios também. Eu primeiro queria agradecer pelas palavras do senhor presidente, tanto na primeira intervenção como na insistência
sobre os aspectos que foi frisionando sobre a pesquisa, e eu pessoalmente já tive um debate pessoal com ele sobre esses assuntos da pesquisa, e penso que está a dar continuidade àquilo que nós já falamos em algum momento num certo lugar. Bom, em relação àquilo que foi a experiência da Universidade Católica, concretamente da Faculdade de Ciências Sociais e Políticas, na área de docência, penso que o que os colegas disseram, nós tivemos que já usávamos antes as plataformas digitais, e quando apareceu o processo quando apareceu a pandemia, tivemos que intensificar o uso das plataformas digitais, e usamos o Moodle, usamos as outras plataformas. Estamos a referir do Microsoft Zoom, Microsoft Teams, o Zoom e por aí em diante. E um dos grandes desafios que nós encontramos, e a dificuldade que encontramos, não só nos estudantes, mas também encontramos dificuldades nos nossos docentes, que em algum momento também tinham dificuldades de aceder à internet de qualidade para poderem proceder, para poderem fazer as suas lecionações, para poderem interagir com os estudantes. Para além dos estudantes que se ausentaram da cidade e pronto, e por aí em diante. Em termos de extensão, a área de extensão é aquela que o senhor presidente do município mais lhe aflige. A área de extensão, de facto, é um grande problema, não só para o próprio município, mas como também para as próprias universidades. Por algum tempo houve dificuldades de percepção o que é extensão universitária. E claro que esse é um trabalho das próprias universidades, concretamente da minha faculdade, em explicar tanto aos docentes, assim como aos estudantes, o que é que significa a extensão e como é que ela acontece. A área de pesquisa também precisa ser incentivada, as pessoas precisam de estímulo para fazer uma pesquisa. Não se faz pesquisa sem estímulo, as pessoas precisam de um estímulo. Nem que não seja um estímulo financeiro, como muitos de nós pensamos que para pesquisar precisa ter estímulo. Mas o próprio gosto pela pesquisa é um estímulo. As questões, por exemplo, de se você quer subir de carreira, sobe quando investiga. Se não investiga, não sobe de carreira. Fica tantos anos no mesmo lugar. Isso é um estímulo. Então, são vários outros estímulos, para além do estímulo financeiro, que também funciona, que deve incentivar a investigação. Essa é a minha percepção. Agora, em termos da universidade, em termos da faculdade, até o momento, eu acho que também posso concordar com o colega da UEM, que, de facto, há um problema de falta de comunicação. Porque das dissertações este período em que estou, infelizmente, cheguei em Quelimane em fevereiro, nos finais de fevereiro, e em março já estávamos sem aulas. Então, foi difícil acompanhar todo o processo das dissertações, das monografias, mas das poucas dissertações e monografias que eu tive a oportunidade de ver, algumas delas foram desenvolvidas na cidade de Quelimane, com temas relacionados à cidade de Quelimane. E eu acredito que essas dissertações, essas monografias, poderiam ter sido partilhadas com o Conselho Municipal, mas faltou comunicação. E nós estamos agora a desenvolver um processo, ao nível da faculdade, estamos a desenvolver um processo de fazer uma espécie de base de dados sobre as dissertações e as investigações e as monografias que foram desenvolvidas anteriormente, e vermos quais são aquelas dissertações e monografias que se referem à cidade de Quelimane, para nós partilharmos com o senhor presidente. Mas também quero lhe tranquilizar que nós tivemos um conselho científico no mês de maio, onde aprovamos as propostas de dissertações, e algumas dissertações estão relacionadas mesmo naquela linha que nós conversamos quando estive no seu gabinete. Então, algumas dissertações vão ser desenvolvidas na linha de olhar para a pandemia e fazer um estudo em relação um estudo sociológico, um estudo, seja qual for, um estudo econômico,
porque temos também contabilistas, temos economistas, então vai se fazer, os temas que foram aprovados, as linhas que foram aprovadas, estão mesmo ligadas à preocupação do senhor presidente. E essas nós vamos depois, agora vamos aprovar os projetos e depois vamos partilhar com sua excelência, senhor presidente do município. Então, só para dizer que, em linhas gerais, há um trabalho que está a ser feito. Provavelmente precisamos de melhorar os mecanismos de comunicação. E eu quero também concordar com o colega da Unisames que não precisamos que venha o senhor presidente para as nossas faculdades ou nos chame para nos perguntar o que é que estamos a fazer. Eu acho que temos que criar uma linha de comunicação ao nível do município de Quilimane que possa facilitar a comunicação entre as universidades e o próprio município. Muito obrigado. Em linhas gerais, o que tinha a dizer é isso. Penso que a minha comunicação chegou em perfeitas condições. Está em perfeitas condições. Nós agradecemos, mantenha-se ainda conectado a nós. E temos aqui indicação de que entra neste momento em palco o agrupamento Poma Tesa, que nos vai apresentar poesia, música acústica, portanto, estes fazem parte da associação, penso, dos músicos da Zambésia, o Teatro da Zambésia, e depois disto voltaremos a trazer outras intervenções em torno dos desafios da inovação científica em tempos de pandemia. O palco é todo vosso. Boa tarde. Boa tarde. Eu amo uma nega de ti, o meu amor. Tu és minha flor. Vem comigo, vive o meu amor. Tu és o meu mundo. Tu és meu porto seguro. O ar que eu respiro, em ti eu me inspiro. Abri meu coração, fiz essa linda canção para ti, oh meu baby, pra dizer que te amo. Love and I love you. Je t'aime, mon amour, pra dizer que te amo. Love and I love you. Je t'aime, mon amour. Eu amo uma amiga de ti, o meu amor. Tu és o meu mundo. Vem comigo dançar, o meu amor. Tu és o meu pai. Tu és meu porto seguro. O ar que eu respiro, em ti eu me inspiro. Abri o meu coração, fiz essa linda canção para ti, oh meu baby, pra dizer que te amo. Love and I love you. Je t'aime, mon amour, pra dizer que te amo. Love and I love you. Je t'aime, mon amour. I love you. Muito obrigado. Só para fazer aqui menção dos constituintes deste Poma Tesa: Albertina Moraes, Pedrinha, Roberto Lise, Ivandro, Britannic, Bilena, Eizi, Borges e Chifundo.
Uma vasta equipa. Daquilo que podemos perceber deste nosso convidado lá do exterior, o professor Dr. Lino Samuel, o que está a carecer aqui são as questões de estímulo e uma comunicação permanente. Portanto, vou aqui questionar a este académico Benito Bene, Majestade. Já está dito aqui, por exemplo, que deve-se investir a esta e outra parte, mas quando faz um olhar crítico, não só para Quilimane, como é que acha as universidades estão preparadas para assumir este novo desafio? As universidades estão preparadas, não é? Em parte estão preparadas, não é? Acredito que aquilo que diz respeito à formação, não é? As universidades fazem este papel, conseguem formar, incutir o conhecimento no estudante, não é? Mas há um outro trabalho que de alguma forma as universidades não têm feito. E eu de forma particular já assisti a várias apresentações de monografias e na nossa instituição é muito normal, é muito comum você encontrar as conclusões, porque o estudante corre, não é, todo um trabalho associado pelo seu supervisor e chegam a conclusões em função disso. E você consegue ver que as conclusões estão, de alguma forma, separadas, não é? Em termos de gênero. Estamos a dizer, ok, há conclusões feitas, conclusões e recomendações principalmente feitas à comunidade científica em função daquilo que o estudante encontra como seus resultados, e há conclusões ou recomendações feitas para os gestores das várias instituições, assim como para a sociedade. Numa das vezes, se não, algumas vezes eu consultei aos estudantes. Tá bom, você recomenda coisa X para a sociedade. De que maneira você vai garantir que esta informação que você traz chegue à sociedade? Estamos a ver, você está a falar da sociedade. Claro, nós estamos a trabalhar e de alguma forma o que nós fazemos tende a fazer-se sentir na sociedade. Mas como é que esta informação que é produzida pelos nossos estudantes chega à sociedade? Está ali um problema. E eu de algum modo digo não, o problema não é a questão, até pode ser bem levantada, mas a quem direciona essa questão é uma questão para o estudante, na verdade é uma questão para a instituição, não é? Por quê? Partindo daquilo que o Dr. Machê estava a falar, é bom, nós avançamos há pouco tempo com a apresentação de defesas online. Claro, estamos a ver ali que a abrangência é extensa. Mas então, isto faz-me lembrar um trabalho recente de um estudante que apresentou o trabalho e o trabalho foi simplesmente espetacular, não é? Com impacto na sociedade. A questão é, aquela informação não chegou à sociedade. E se calhar uma coisa que não é feita e que podemos fazer é partindo desta coisa da apresentação online, na medida em que nós estamos a fazer o trabalho e o estudante é assessorado pelo seu supervisor, então em função das conclusões e recomendações a que eles chegam, já identificam a quem cada uma das recomendações implica de forma direta. E em função disso é fácil submeter isto para o conselho científico para que assim chegue-se mais além, que é ter estas pessoas, essas entidades implicadas no estudo, na apresentação das nossas defesas, das nossas monografias. Então, nós temos agora a situação de defesas online, então nós já podemos ter ali pessoas a participar e que de alguma forma vão receber aquelas orientações, aquelas recomendações que emanam dos tantos estudos feitos, porque de verdade nós temos muitos e bons trabalhos feitos. A questão é mesmo a divulgação. E veja que algumas vezes nós temos trabalhos que são publicados em revistas internacionais, mas o que vamos ver é que temos trabalhos publicados em revistas internacionais que têm
influência ou impacto naquilo que é a nossa sociedade moçambicana, e a sociedade moçambicana não tem acesso a esse conteúdo. Muito obrigado, o nosso tempo está cada vez mais a apertar. Começo mesmo por si, considerações finais. Agradecer, antes de tudo, pelo convite, não é? E é sempre bom partilhar as ideias, porque de alguma forma acordamos, né, para a nossa realidade. De alguma forma, muito embora as questões que são o desafio nós conhecemos, mas quando participamos em fóruns como estes e de alguma forma há uma insistência, como a insistência do professor Dr. Manuel de Araújo, então de alguma forma acordamos, né, para aquilo que é o trabalho que deve ser feito. Então estamos cientes de que daqui há um trabalho que deve chegar até a UEM, não é? Aqui em Quilimane, a Escola Superior de Ciências Marinhas e Costeiras, para mais uma vez a gente acordar, e estamos numa nova realidade e em função disso vamos trabalhar. Muito obrigado. O microfone para o Dr. Helder. Considerações finais? Agradecer o convite. Foi muito interessante estar aqui com o colega aqui, Sua Excelência Presidente do município de Quilimane. Fez questões contundentes, ele insistiu, e é bom, como disse meu colega, isso nos estimula. E vamos manter a parceria, como eu disse, estreitar e otimizar a nossa comunicação. Obrigado. Obrigado. Para terminar, Sr. Presidente, considerações finais? Bom, de facto, primeiro, uma nota de clarificação, se calhar, há uns que acham que, bom, a tarefa da universidade não é resolver os problemas da sociedade, né? E eles defendem isso com muita garra, de que, bom, a tarefa da universidade é investigar teorias e coisas. Bom, respeitamos essa visão, mas eu penso que na parte da extensão, na parte da investigação, nós podemos não só investigar do ponto de vista apenas teórico, mas também há outras áreas em que penso que ganharíamos todos. Ganharia a universidade, porque a extensão e a investigação também podem trazer recursos. Portanto, na falta de recursos que as universidades enfrentam, uma das formas é através, ou pode ser colmatado, essa falta de recursos pode ser colmatada com alguma investigação e com alguma extensão. As parcerias também, na área quer da investigação, quer da extensão, são uma oportunidade para garantia de emprego para os estudantes, porque se um estudante, por exemplo, trabalha numa empresa ou faz a sua investigação ou extensão em parceria com uma empresa ou com uma entidade do governo, na altura que ele estiver a fazer o seu bacharelato ou a terminar a sua licenciatura, em princípio já conhece os problemas, conhece a parte teórica, mas fundamentalmente conhece as pessoas que tomam decisões ou que irão tomar decisões sobre a sua empregabilidade ou não. Portanto, aí, se calhar até nem o estudante que vai pedir o emprego, mas é a instituição que, vendo as capacidades daquele jovem ou daquela jovem, portanto, a própria instituição faz o convite ao estudante. Muitas das vezes o que nós temos é um estudante que durante 5 anos ou 4 anos só faz, portanto, está mergulhado na universidade, não conhece o mundo fora, defende a sua tese com boa nota, mas da realidade não conhece. A realidade, a universidade, achamos nós que não deve ser uma ilha, não é? Deve ser um espaço de convivência social, mas também, como dizia eu, de interação. E, portanto, queríamos lançar este desafio não só às universidades que estão em Quilimane, mas principalmente para as que estão em Quilimane, estão na Zambésia, mas no nosso país, para que de facto nós podemos melhorar. E eu queria só deixar aqui uma pequena achega. Nós temos aqui, temos a grata sorte, dizia eu, de termos em primeiro lugar a Faculdade de Ciências Costeiras e Marinhas. Portanto, e nós temos aqui um mar, temos aqui uma costa. Portanto, há uma série de assuntos que nós podemos trabalhar juntos. Como ele disse, já começamos. Mas também temos a Unilucungo, que tem cursos sobre, por exemplo, gestão ambiental e outros, que é possível nós podermos avançar. Com a Faculdade de Ciências Sociais e Políticas da UCM,
Ora, há grandes desafios que Moçambique enfrenta na área da democratização, na área dos direitos humanos, na área... Nós queremos entender os conflitos, por exemplo, em Cabo Delgado, a questão do DDR. Sendo uma faculdade de ciências políticas, eu penso que tem que ter iniciativa no sentido de lançar debates, sejam eles online, mas quer dizer, temos que sentir que temos aqui uma faculdade de ciências sociais e políticas, porque nós vivemos esses assuntos no dia a dia. As faculdades de direito, nós temos aqui declarações de estados de emergência que uns acham que são inconstitucionais, mas as nossas faculdades estão num silêncio absoluto. Parece-me que não vivem esses problemas. Ainda ontem tivemos no caso do canal de Moçambique, portanto houve uma violência em relação, destruíram os escritórios. Eu acho que é importante. Alguma faculdade deve ter aí, uma faculdade, aliás, uma das universidades, uma faculdade de comunicação. Quer dizer, eu acho que temos que criar um espaço onde a ciência sai da sua torre, vem para a sociedade e também a sociedade se aproxima das nossas faculdades. Os estudantes devem se sentir como parte, mas também os docentes, desta sociedade, vivem conosco e, portanto, esta realimentação entre a universidade e a sociedade é extremamente benéfica para ambas, quer para a sociedade, como também para as próprias universidades. Portanto, era este rápido que eu queria aqui deixar. Muito obrigado. E só para terminar esta parte de considerações finais, voltamos a esta comunicação com o professor Dr. Lino Samuel, penso que ainda está em linha, para deixar aqui as considerações finais em torno deste nosso tema, desafios da inovação científica em tempos de pandemia. Professor. Temos alguma dificuldade no som? Consegue nos ouvir? Sim. Exato. Desculpa. Sim, estava com o microfone fechado, desculpa. Agora consegue me ouvir? Sim. Avancemos as considerações finais. Sim. Muito obrigado. Eu só queria agradecer pelas considerações finais feitas pelo professor Dr. Manuel de Araújo e pelas observações que fez, que de facto estimulam-nos como munícipes da cidade de Quilimane a enveredar pela linha de investigação, pelas diferentes formas e maneiras de investigar, cada um na sua área do saber e na sua ciência. E a única coisa que eu posso dizer é que vamos levar em consideração as recomendações e o choro, eu diria, o choro do senhor presidente do município da cidade de Quilimane. Então vamos levar em considerações e vamos tentar também investigar nessas áreas que nos disse. Muito obrigado. Muito obrigado, nós aqui agradecemos. Só para terminar, temos aqui uma mensagem de um dos participantes no Zoom, apenas não foi referência de quem se trata, apenas deixou ficar o seu transparecer. Importante que as universidades, em coordenação com as autarquias no âmbito das pesquisas, deixem as suas fundamentações ou trabalhos numa biblioteca municipal para que sirva de documentos para outras gerações. E é desta feita que nós terminamos este debate, que durou sensivelmente 1 hora, portanto, estava a ser moderado por mim, Encarnado Paulo. Tivemos como painelistas os académicos Benito Beni Majestade, Helder Arlindo Machaiei. Tivemos também a participação deste agrupamento Poma Tesa e lá do exterior o professor doutor Lino Samuel. Nós agradecemos e prometemos estar consigo numa próxima ocasião e vamos encerrar com um momento cultural. Até a próxima. Boa tarde.